assistindo agora pelo nosso canal Professor Euler Fabiano, aula de redação. Hoje nós vamos falar sobre o desenvolvimento, ok? Na aula passada, que está aí no nosso canal, sobre introdução, nós vimos isto aqui, né? A estratégia argumentativa para iniciar a introdução, a tese, né? O ponto de vista, onde vai aparecer a problemática, e a finalização. Está tudo aí no nosso canal para você assistir, aprimorar esse conhecimento da introdução. E hoje nós vamos falar de quê? Já fizemos a introdução, hoje nós vamos para o desenvolvimento. Nós vamos desenvolver aquilo que nós apresentamos. Então, se liga aí nas orientações que eu vou te dar agora pelo canal, tá? Aqui nesta aula, para que você possa melhorar cada vez mais na sua produção textual. Então, olha só, nós vimos aqui que você pode iniciar com um fato, uma pesquisa, um trecho de um livro, de uma música, não é isso? Uma notícia. E aí depois você problematiza com o teu ponto de vista e a finalização, que medidas devem ser tomadas para que a problemática seja resolvida. E agora nós vamos pegar esta apresentação e comprovar o quê? Comprovar isso aqui, ó, o teu ponto de vista. O teu ponto de vista vai ter que ser comprovado onde? No desenvolvimento. Uma vez que eu te disse que na introdução, né, a problemática ela vai aparecer junto com a tua tese, nesse esquema aqui, tá? Para o desenvolvimento, o adequado é você produzir no mínimo 2 parágrafos, onde você vai ter um parágrafo para falar sobre as causas e um outro parágrafo para falar sobre as consequências. Então, toda problemática tem as suas causas e as suas consequências, e aí você vai ter que comprovar esse teu ponto de vista através das causas e consequências com as explicações adicionais. Estas explicações adicionais aqui é o teu conhecimento, não é? É o teu conhecimento sociocultural, produtivo, aquilo que você vai comprovar do que você viu, do que você escutou, do que você falou, né? Tudo que está à sua volta, que você possa relacionar com aquilo que você vai defender aqui, que você apresentou na tua introdução. Lembrando que essas explicações adicionais aqui sim, tá? É muito importante que você domine isso aqui, olha, as estratégias argumentativas. Essas estratégias argumentativas aqui é que você vai mostrar para o corretor que você tem pleno conhecimento do assunto e você está comprovando tudo aquilo que você apresentou de um modo superficial, que você vai comprovar onde? No desenvolvimento. Mas eu não vou fazer, como eu fiz na aula de introdução, que eu coloquei um parágrafo aqui. Como nós vamos trabalhar dentro de um padrão de 2 parágrafos, tá? Eu vou te chamar agora para assistir aqui os slides pelo meu computador, para que eu possa te mostrar. Vamos começar, vou te mostrar uma introdução. Da introdução eu vou te mostrar como os candidatos desenvolveram as suas introduções, a fim de que você possa se espelhar nesses exemplos e ainda possa fazer melhor, porque eu vou te dizer o seguinte, uma coisa é aquilo que é aceitável no Enem. Outra coisa é aquilo que em outros concursos vestibulares pode ser um ponto negativo. Então já vou te orientar para que você faça aquilo que é de melhor, adequado, técnico, para que você tenha resultados o quê? Positivos. Então vamos assistir aqui os slides para que você possa observar como os candidatos, ok? Eles desenvolveram suas introduções. E depois nós vamos ter uma outra aula, um outro vídeo aqui no nosso canal falando sobre a proposta de intervenção. Mas hoje nós vamos falar disso aqui, ó. Vou te explicar esse esquema aqui que você vai desenvolver partindo de onde? Da tua introdução. Então vamos acompanhar essas aulas aqui pelos slides que eu vou te apresentar passo a passo, não é? Modelo de 2 parágrafos de desenvolvimento. E aí você já vai ter o que? 3. Um de introdução, 2 de desenvolvimento e depois nós vamos para a conclusão. Então, vamos observar os slides aí agora. Então, vamos lá observar o desenvolvimento desta redação aqui.
começando justamente pela introdução. Né? Nós temos aqui uma imagem de uma redação, né? Introdução do Enem de 2019, a democratização do cinema no Brasil, da Helena Ohana Mosqueira Marini. Então vamos ver como a Helena introduziu, para depois percebermos a sequência do que ela apresentou aqui no desenvolvimento, na introdução, e como ela desenvolveu isso daí que ela se propôs a discutir no desenvolvimento. Né? Então aqui, olha só, ela começa. O surgimento da máquina fotográfica deu origem no desenvolvimento das imagens movimentadas a partir de fotos sequenciais, levando à criação cinematográfica do primeiro filme exibido ao público. Qual foi esse primeiro filme? A Chegada do Trem na Estação, na Europa, século XIX. Olha só. Olha aqui, ó, um fato histórico, olha só, que ela começou, como você pode começar com um trecho de uma música, uma citação, né? um trecho de um livro, né? Uma notícia, uma pesquisa, dados estatísticos, né? Então, de maneira análoga, ela já vai contextualizar o que ela citou aqui, tá? Já vai contextualizar com o que vai ser dito e discutido depois no desenvolvimento, olha só. De maneira análoga, no Brasil, com a globalização, houve grande impacto nas diretrizes formadoras de massas, com a questão da democratização do acesso ao cinema. No entanto, a realidade elitizadora e capitalista do Brasil tornou-se um empecilho, visto que fatores favorecem o quadro negativo, olha só. Então ela aqui já está formalizando a opinião dela e o ponto de vista que ela vai discutir, ó. Com a centralização de cinemas nos locais elitizados, além da inviabilidade da cultura difundida pelos cinemas para todos, olha só. 2 pontos aí para serem discutidos, olha só. A centralização de cinemas nos locais elitizados, além da inviabilidade da cultura difundida pelos cinemas para todos, né? O que vem a ser isso aí? Por que disto aí, né? Então, ela vai ter que, no caso, discutir, mostrar as causas e consequências onde? No desenvolvimento. Então, vamos lá, né? Aqui na elaboração do desenvolvimento, você deve sempre pensar em causas e consequências, né? Elaborar 2 parágrafos, tá? E as explicações adicionais, utilizando de quê? Do teu repertório sociocultural, que eu vou chamar de estratégias argumentativas, que é aquele fato, aquela pesquisa, aquela citação, aquele trecho de música, não é? Que você tomou conhecimento. Então vamos lá. No primeiro parágrafo do desenvolvimento aqui, já dá para perceber o seguinte, que a priori, sempre comece o primeiro parágrafo do desenvolvimento em primeira análise. Eu não gosto muito do a priori, mas no Enem é aceitável dependendo da organização do teu texto, tá ok? Então, em primeira análise, a priori, tá? Se ela tivesse começado aqui, deve-se destacar, essa aqui não faria falta, esse a priori aqui, tá ok? Mas vamos lá. A priori, deve-se destacar que o processo de urbanização cresceu em um ritmo muito acelerado e com isso, faltou uma vírgulazinha aqui, mas o que é erro, problemas gramaticais, nós não estamos avaliando isso aí, nós estamos avaliando a competência 3 aqui, que é o conhecimento no desenvolvimento, tá ok? Então, olha só. E com isso, houve uma discrepância na relação entre a população e o número de salas de cinema. Desse modo, a Ancine, a Associação Nacional de Cinema, olha, muito cuidado aqui, tá? Ancine, Associação Nacional de Cinema, o nome aqui, olha só, a sigla no caso, sempre tem que usar depois, tá? Tem que usar depois, primeiro o nome, depois a sigla. Mas isso não foi um problema nesta redação, tá ok? Só estou aqui colocando para que você tenha, caso você queira ter uma qualidade na tua produção e você for utilizar o nome com sigla, utiliza primeiro o nome, depois a sigla, tá ok? Então vamos lá. Publicou uma pesquisa na qual mostra que a cada uma sala há uma média de 10 mil brasileiros, revelando esse desequilíbrio essa aqui não dá para entender bem, mas aqui, olha, da cultura das massas, né? Nesse viés, torna-se evidente que grande parte dos brasileiros restringem-se apenas no meio no qual permite o entretenimento pessoal.
e a fuga da realidade precária de muitos brasileiros à mercê da marginalização sistemática. Olha só. Então, aqui ela abordou de uma forma adequada para boa, porque ela não focou bem aquela questão da elite, né? Das salas elitizadas aqui. Eu acho que faltou uma explicaçãozinha a mais, mas está bem organizado, está dentro daquilo que ela que ela se propôs a discutir, embora faltando mais comprovações aí e um pouco mais de estratégia para comprovar tais informações. Aí vem o desenvolvimento 2, olha só. Convém frisar ainda que o crescimento concentrado geograficamente em regiões com renda mais elevada produz efeitos negativos na sociedade capitalista, como a desigualdade social estrutural. Olha aí. Com base nisso, a conectividade cultural entre nações é impedida pelo acesso de poucos às mídias televisivas, que, segundo o Papa Francisco, olha aí, estratégia argumentativa, uma citação, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os poderes, entre os pobres, no caso aqui, dos povos e cresce entre os pobres, deve substituir essa globalização da exclusão e da diferença, olha só. Então, nesse entreposto, olha só, nesse contexto, nesse viés, né, evidencia-se, portanto, a carência de difusão midiática para todas as regiões, olha só, e classes, regiões e classes, né? Aqui haveria uma vírgulazinha aqui, ó. Caracteriza-se como outro empecilho vigente no país, né? Visto que as relações interpessoais são melhores desenvolvidas a partir da conversação entre culturas, e o melhor meio para isso é o cinema, olha só. Então, os 2 pontos que ela se propôs aqui, olha só, no desenvolvimento 1, né? Aqui na introdução, olha, a centralização de cinemas nos locais elitizados, que ela aborda aqui ainda de uma maneira adequada, ela poderia ter feito melhor, né? E aqui no desenvolvimento 2, sobre aquela difusão, né, da cultura para todos, né? Que aqui foi bem melhor do que o parágrafo anterior. Então, para você perceber, tudo é uma sequência do que você apresenta, tá ok? Vamos ver outra redação aqui, né? Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, Enem 2016, olha só. Então, o candidato aqui já começa, olha, historicamente, a partir do século XVI, né, houve um choque civilizatório no Brasil colonial, destacado pela imposição jesuítica, né? Acho que está faltando uma palavrinha, uma letrinha aqui, jesuítica, em contraste com a diversidade de crenças dos indígenas nativos e dos africanos que foram inseridos no país. Olha, isso aqui, contextualização histórica, olha, começando aquilo que eu disse. Então, a introdução começando com um dado histórico, uma citação, um trecho de uma música, uma pesquisa, né? Nesse parâmetro, olha só, a contextualização agora para aquilo que vai se discutir, olha, já formalizando aí o que é a tese, né? Nesse parâmetro, na contemporaneidade, é possível observar que, apesar da laicidade, olha só, olha aí, né? O que é laicidade? Que nós temos o quê? Várias religiões aqui no nosso país, né? Ainda são visíveis diversas manifestações de intolerância religiosa. Nesse sentido, tanto a inoperância governamental, olha aqui, tanto a inoperância governamental, olha só, quanto a apatia dos próprios indivíduos contribuem para a persistência da problemática, olha só. Então, olha, os 2 pontos aí sobre essa questão da intolerância religiosa, como olha só, né? Então, vamos ver como foi desenvolvido esta introdução, né, no tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vamos lá. Olha aí, no primeiro desenvolvimento, olha aí, é necessário pontuar de início o rompimento do contrato social proposto pelo filósofo Jean-Jacques Rousseau, no qual é responsabilidade do Estado. Olha, primeiro ponto lá, olha só, é a inoperância governamental. Aí olha que ela vai colocar aqui, ele ou ela, né?
no qual é responsabilidade do Estado a garantia da harmonia social. Olha só, já pegou um pensamento do Rousseau dentro da temática para comprovar aquilo que ele ou ela está defendendo aí, né, no ponto de vista que foi apresentado, olha só, né? De maneira análoga, isso pode ser comprovado pela ineficiência da esfera pública na punição de diversos crimes, como a invasão, olha aqui, de uma cerimônia religiosa do Candomblé no Rio de Janeiro em 2010. Olha aí, notícia, com certeza esse candidato ou esta candidata viu esta notícia, esse fato que aconteceu e já relacionou com a temática da intolerância religiosa, olha só, né? Então, olha só, diversos crimes como a invasão de uma cerimônia religiosa no Candomblé no Rio de Janeiro em 2010. Dessa maneira, a Constituição é desrespeitada e apesar da laicidade ser formalmente característica do país, olha só, se nós somos um país laico, então não deveria haver esta intolerância, né? Esses problemas aí relacionados com as religiões, né? Então, olha só, dessa maneira a Constituição é desrespeitada e apesar da laicidade ser formalmente característica do país, a discriminação é veemente e o sincretismo entre as crenças é dificultado, olha só. Primeiro desenvolvimento daquilo que ela colocou aqui, olha, a inoperância governamental, e ela utilizou aqui, olha só, o Estado, a esfera pública na punição de diversos crimes, olha só, que aí tudo está relacionado o quê? Com o governo que ela colocou, ele ou ela colocou aí na introdução, né? Vamos para o desenvolvimento 2 desta redação, olha. Outro sim, tá? Olha, esse articulador aqui, outro sim, tem pessoas que utilizam no início da conclusão. Não é adequado. Esse outro sim é algo que você é dando uma continuidade, tá ok? Uma soma do que está se dizendo, do que ainda vai se dizer. Olha só. Outro sim. Não menos importante, ressalta-se a elevada interferência da própria população, olha aí, né? Nesse contexto, segundo o jornalista Gilberto Damstein, em sua obra O Cidadão de Papel, o comportamento manifestado por uma sociedade é consequência das trajetórias socioeducacionais durante a infância dos indivíduos, olha só. Nessa perspectiva, muitos jovens seguem o exemplo de práticas discriminatórias dos próprios pais, tornando o problema mais complexo quando não é trabalhado nas escolas a integração entre conteúdo da diversidade de culturas e a importância da ética para a busca do sincretismo religioso, olha só. Então, para você perceber, voltando aqui para a introdução, olha só, a apatia dos próprios indivíduos, a inoperância governamental, isso aqui, olha, inoperância governamental discutida aqui no desenvolvimento 1, e a apatia dos próprios indivíduos aqui no desenvolvimento 2. Para você perceber, tudo é uma sequência do que você apresenta. Então, para você desenvolver o seu texto, você tem que ir na introdução, veja os pontos que você colocou lá para ser comprovado, e aí você vem para o desenvolvimento na ordem, na sequência que foi apresentado. E aí você vai, olha aqui, no segundo parágrafo tem aqui, olha, jornalista Gilberto Dames tem uma citação, olha só, o Cidadão de Papel. Depois aqui falou, né, sobre essa questão aqui, tornando o problema mais complexo quando não é trabalhado nas escolas. Olha, isso aqui já puxa para a proposta de intervenção, que já vai ser uma outra aula que nós colocaremos aqui no canal, mas hoje o foco foi só o desenvolvimento, tá ok? Então, espero que você tenha compreendido esta sequência dos dois exemplos que nós vimos aí e possa melhorar e organizar cada vez mais a sua produção textual. Então, como foi colocado aí no desenvolvimento, as orientações, desenvolver não é uma dificuldade, desde que você tenha conhecimento sociocultural produtivo. Assistiu a bons filmes, até as novelas, documentários, ouve boas músicas, lê bons livros, está concatenado com o teu dia a dia, tudo o que acontece. Um detalhezinho muito importante que um ex-aluno me perguntou: Helder, e se o fato aconteceu comigo, mas não foi
veiculado pelas mídias, né? Como eu posso proceder? É aquela situação que aconteceu contigo, pode acontecer com outras pessoas. Então, em vez de você dizer eu estava, foi comigo, nós, utilize a terceira pessoa, impessoaliza essa situação que aconteceu contigo, que você quer colocar no teu texto, de maneira impessoal. Se você vai dizer que eu estava caminhando pela rua e fui assaltado, você pode dizer que é comum uma pessoa andar pela rua e de repente um meliante vir e assaltá-lo. Olha só, isso acontece com qualquer um. Então, quer dizer, você diz de um modo geral, de um modo impessoal. Então, evite usar a primeira pessoa. No Enem, você verá lá, se você for pesquisar, você vai ver redações lá que tem a primeira pessoa. Preparamos, dizemos, propusemos, mas aí eu vou te dizer para não usar a primeira pessoa, nem do singular, nem do plural. Se você for impessoal, a qualidade da tua dissertação será 100%, ok? Então, se você gostou das orientações, dê o seu like aí no nosso canal, faça o seu comentário e continue nos acompanhando, porque aí você estará fazendo um curso básico de redação, que para ti com certeza não está custando nada, porém você está tendo grandes explicações para fazer você melhorar na tua produção textual, ok? E também, se você quiser, eu quero corrigir redação, eu quero que tu corrijas a minha redação, acessa aí o meu WhatsApp, que está aparecendo no vídeo agora, eu tenho uma proposta bem acessível para você. Fale comigo e aí nós vamos conversar, ok? Enquanto isso, um abraço a todos, continue no nosso canal e que Deus nos abençoe. Tchau!